tantos planos, um futuro pra nós. Depois, quantos desenganos. Oi, Kelly, querida, boa noite. Vou já lhe convidar para entrar para cá. Você já convidou, que maravilha. Eu estou vendo aqui Marisa Monte com Depois. Já chegaram 4 pessoas, que loucura. Gente, hoje nós temos alguém aqui fantástico. Barbosa Valdinéia, seja muito bem-vinda. Gente, hoje nós temos alguém aqui simplesmente fantástica. Escritora, palestrante, apresentadora, professora, tudo você imaginar. Uma comunicação fantástica. E dentro de um minutinho, já vou até parar aqui a música, que é pra gente não perder tempo. Vamos lá. Vou aqui, vou encerrar essa musiquinha, vou colocar o microfone para aqui, que é para que não haja audição nenhuma que não nos interesse, e vamos lá deixar essa menina entrar. Abel Travassos, meu caro amigo, que felicidade eu tenho vê-lo aqui conosco. Com certeza você vai gostar de falar com essa menina, com essa conversa com a gente, troca ideia conosco, que nós queremos bater esse papão contigo. Vamos lá. Sim, meu velho, somos ainda aí, felizes em vê-lo aqui. Olha que legal. Ela já está chegando, já está adentrando. Olha, gente, veja para esse sorriso contagiante. Olha que maravilha. Se não é para a gente ficar aqui boquiaberto. Muito bem, querida. Isso, ajeita a tua câmera aí. Aí. Tá, olha, um pouquinho mais, um pouquinho para cima a câmera para ficar um pouco mais o cabelo. Aí, vai, baixa um pouquinho. Aí, desse jeitinho aí, a gente te vê o sorriso, a testa, tudo. Maravilha. Seja muito bem-vinda, minha querida. Eu quero, antes de mais nada, agradecer você ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, isso é muito legal. Muita gente me fez algumas perguntas, perguntando o que ela vai falar sobre a questão profissional. Diz, não sei. Ela é que vai falar, ela é que vai dar o show, ela é que vai nos dizer o que significa essa comunicação assertiva e sucesso profissional. Isso é contigo. Pois bem, eu já disse aqui, vou repetir, que você, além de ser uma pessoa simpática e está ligada, é também escritora, palestrante, locutora, apresentadora. Quanto mais hora você tem aí para nos contar, minha querida? Tenho ouro no sobrenome, Kelly Dourado. Eu quero dar um boa... Pronto, é isso aí. Olha, nós estamos tendo um probleminha aí de comunicação. A tua imagem está congelando e o som não está legal. Será que tem a ver com a tua internet aí? O som que não está legal? Agora melhorou. Vamos lá de novo, tenta de novo. Se aproxima um pouquinho aí. Você está com o microfone? Sim, sim. Eu quero... Melhorou? Tá bom. Agora sim. Vamos lá. Um abraço, boa noite muito especial para todos os seus ouvintes, as pessoas que estão conosco. Dizer que Anthony é o nome do meu sobrinho, um dos mais apimentados da família, o nome dele é Anthony. E que antes maravilha. de começar a falar sobre a comunicação, eu quero dizer que a comunicação, inclusive, está em todos os atos. Quando eu acessei, que eu vi você com a música de Marisa Monte, e logo a canção, ela esteve aqui em Feira de Santana, eu resido em Feira de Santana, na Bahia, e ela esteve aqui, essa canção tocou profundo em meu coração, sim, viu, Anthony? Parece que você adivinhou qual era a canção do meu coração, uma das minhas preferidas. Ok, meu mestre? Maravilha, não sabia. Nós não falamos nada disso. Agora, a tua internet continua tendo uma pequena interferência. E nós queremos ouvi-la bem. Eu não sei o que está rolando aí, se é a internet tua ou é a minha, mas é você que está congelando. A minha aqui não está. Talvez você esteja um pouco distante, não sei. E você está congelando para mim. E você está congelando para mim. Espera aí, vamos perguntar aqui para quem já está na sala. O pessoal que está na sala, está conseguindo ouvir bem a Kelly Dourado? Está tudo cheio de legal ou estamos só eu que estou tendo isso? Eu quero que vocês digam aí agora para a gente, escrevam aí, olha, está bem, não está bem? Porque se estiver legal, beleza. A imagem já está beleza aí. Só que vez outra congela e aí a gente não te ouve. E o que nós queremos é ouvi-la. Pronto, vamos perguntar às pessoas aqui. Estão ouvindo? Alô, senhores, participantes da live sobre comunicação. Olha aí, o Leão está dizendo que está ótimo. Acabou de escrever aqui. Sim, está muito bom. Então, se está bom, vamos para frente. Vamos lá. Vamos
O que é na tua concepção, como professora, locutora, escritora, vamos começar assim para você correr aí. O que significa, na realidade, para você, na tua compreensão, essa chamada comunicação assertiva? Pronto. Veja só, a comunicação, ela passa por várias vertentes. E a comunicação assertiva, eu quero começar falando sobre essa comunicação assertiva. Daqui a pouco nós falaremos, Antônio, sobre a comunicação que pode ser assertiva, passiva e agressiva, mas daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero fazer um paralelo com a questão do mercado de trabalho, do crescimento, do desenvolvimento profissional. Então, como é que eu faço para ter uma comunicação assertiva a ponto de me conectar bem com esse mercado de trabalho, com essa ascensão profissional que todos buscam? Primeiro, que uma boa comunicação, uma comunicação assertiva para encantar o mercado de trabalho. Antes de continuar, eu quero dizer que quem quiser pode fazer pergunta aí, já estou tomando a frente de Antônio aqui, e a posteriori responderemos. Mas veja só, uma comunicação assertiva ela precisa ser uma comunicação sem muitos equívocos, sem muitos ruídos. Porque, veja só, Kelly Dourado é formada em administração, pedagogia, tem algumas especializações, é escritora. Imagine se Kelly Dourado comete equívocos simples na comunicação, Antônio. Kelly vai acabar perdendo um pouco da admiração de quem a ouve. E a comunicação se dá primeiro pela questão da admiração. Se eu admiro o Anthony, se eu tenho uma relação de admiração por ele, eu irei ouvir o que Anthony está falando. Se eu não admiro o Anthony, o que Anthony fala vai entrar aqui e vai sair aqui. Então, os grandes líderes, eles falam bem. Eles têm uma boa comunicação, eles têm uma boa oratória. Todo esse meu discurso inicial foi para dizer que nós precisamos corrigir os equívocos da nossa fala. Por quê? Porque todos nós nos equivocamos em algum momento, Anthony. A quantidade de palavras existentes na língua portuguesa, a nossa mente é incapaz de assimilar. Então, nós precisamos aperfeiçoar todos os dias, diariamente, paulatinamente, com muita humildade, exercitando aquele só sei que nada sei de Sócrates, que é lindo e que nos leva a patamares altos. Eu posso trazer, se você achar interessante, alguns dos principais equívocos da nossa fala, que inclusive fazem com que nós venhamos a perder a admiração do público. Por exemplo, eu hoje sou professora também de pós-graduação dos cursos de docência do ensino superior. E nas minhas turmas de docência do ensino superior, eu tenho muitos psicólogos, advogados. Hoje, por exemplo, eu estava ministrando uma palestra e a gerente do local onde eu estava palestrando, ela falou assim, a gente queremos agradecer. Primeiramente, a gente queremos agradecer. É uma pessoa formada em enfermagem, é uma pessoa pós-graduada. Quem está ali que ouve, faz com que aquela pessoa que fala automaticamente e inconscientemente, para quem ouve, perde a credibilidade. Então, são coisas simples. Por exemplo, o uso desse primeiramente para a comunicação oral ele não é pertinente. Por quê? Porque não vai existir o segundamente, não vai existir o terceiramente, o quartamente. E não vai nos dar a ideia de um discurso que teve início, não teve meio e não teve fim. Várias outras falas enfraquecem o nosso discurso. Por exemplo, o uso do verbo no futuro do pretérito. Eu gostaria, eu queria, eu solicitaria. É tanto iria. E o futuro do pretérito, Antônio, ele está ligado ao pretérito imperfeito. Ou seja, eu cantava, até que Antônio falou assim, Kelly, tu é desafinada, não canta não. Então, eu cantaria se Antônio não tivesse bulinado, né? Dito que eu era desafinada. Ou seja, é uma ação que não vai acontecer, Antônio. Então, quando eu falo assim, eu gostaria que vocês, eu estou dizendo assim, façam se quiser, enfraquece o meu discurso. São coisas simples, só que como nós nos conectamos com as pessoas através dos neurônios espelhos da comunicação, quando nós usamos o verbo no futuro do pretérito, nós enfraquecemos o nosso discurso. Eu jamais vou ouvir um bom advogado em um tribunal do júri falar, por exemplo, eu gostaria que vocês fizessem tal coisa assim, assim. Entre outras coisas, muitas, inúmeras coisas que nós falamos que são equívocos e que eu volto a dizer, enfraquece o discurso. Porque as pessoas até saem de casa para assistir uma palestra de alguém que é amigo. Amiguinho, eu irei para ajudar, vou ajudar Antônio a assistir a palestra de Antônio.
mas entra aqui e sai aqui. Ou sai da mesma forma que entrou. E a verdadeira essência da boa comunicação é você deixar algo cravado na mente de quem está te ouvindo. Travou para ti aí? Não, né? Eu irei repetir. Isso é importante, eu quero repetir. A verdadeira essência da boa comunicação é você deixar algo cravado na mente de quem está te ouvindo. O tempo pode passar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas alguém vai lembrar, vai ouvir aquilo e vai lembrar, foi Antônio que me falou. Quantos alunos eu encontro e me falam assim, Kelly, toda vez que eu ouço o óculos, eu lembro de ti, que o correto é os óculos. Kelly, toda vez que alguém fala primeiramente, eu lembro daquela aula. Ontem, eu quero trazer um exemplo de outra pessoa. Ontem houve uma reunião em uma das cidades aqui da Bahia, e uma amiga me ligou após a reunião e falou assim, Kelly, toda vez que eu vou lá, eu aprendo algo para a minha vida. Essa é a essência da boa comunicação. É quando alguém guarda. Tem um pensamento que diz o seguinte, que aquilo que é uma comparação entre o conhecimento e os corredores de macarrão. Não sei se você já ouviu, é de Rubem Alves. Rubem Alves, Antônio, ele diz o seguinte, que o conhecimento é como um macarrão no escorredor. O tempo passa, coloca ali, sai a água e o macarrão fica. E o conhecimento é isso. Ou seja, o tempo passa, o esquecimento vem, tudo que nós temos para fazer passa por ali, mas o conhecimento fica. Ó, Celinha falando, obrigada, Celinha, meu anjo, beijo no seu coração, com você sempre aprendemos algo. Espero que sim, porque no dia que eu ministrar uma palestra, um workshop, eu falei com as meninas, se ministrar uma aula, um workshop, uma fala e nada ficar, nós precisamos repensar a nossa comunicação. Voltando aqui para Rubem Alves, agradecer a Adriana Marcelli, falei em Rubem Alves, a Adriana Marcelli, que é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, adentrou também, obrigada pela presença. O macarrão fica, ou seja, é o conhecimento. A mesma coisa, Antônio, a comunicação. É muita fala, blá, 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 tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, mas nessa falácia toda, Rubem Alves é um teórico maravilhoso, parabéns, Kelly. Nessa falácia toda, Antônio, o que fica é a comunicação assertiva. E aí nós não estamos falando só sobre palestras, sobre aula, nós estamos falando sobre a nossa comunicação no dia a dia. O que eu tenho comunicado para o outro? Tem sido essa minha comunicação assertiva, passiva ou agressiva? Como tem sido? Às vezes, essa agressividade na comunicação não está apenas na palavra, porque apenas... Beijo, Kaline. Kaline é coautora do nosso livro, Oratória, Arte de Falar, Convencer e Cantar. Ela é psicóloga e o capítulo que fala sobre o medo de falar em público foi escrito por ela. Um beijo no seu coração, princesa da tia. Então, veja só. Às vezes, a agressividade na nossa comunicação não está só na palavra. Por quê? Porque apenas 7% daquilo que nós falamos, a compreensão se dá pelas palavras. Apenas 7%, Antônio. 35% da nossa entonação está na entonação. E 58% está na expressão facial e corporal. Já viu aquele ditado, para um bom entendedor, uma levantada de sobrancelha basta? Ou seja, você acabou de fazer aí, deu uma piscadinha, levantou a sobrancelha. Ou seja, nem sempre é apenas palavra, nem sempre é apenas entonação. Às vezes nós somos agressivos através da expressão facial e corporal. Mas eu quero voltar para o primeiro ponto aqui de uma boa comunicação. Já eu deixo tu falar, que eu não deixo ninguém falar quando começa, né? Igual a amiga do Mas eu não quero falar, quero te ouvir. Beijo, doutora Renata Soraya, médica, ginecologista, sexóloga da cidade de Feira de Santana. Um beijo, meus amores, todos aqui conosco, mais uma vez. Célia Santana, Léo, Kaline. Célia Santana é gestora de um núcleo de mulheres empreendedoras na cidade de Camaçari. Antônio tem um trabalho brilhante no empoderamento e valorização das mulheres. Então, eu quero continuar falando para te passar aqui e ver se o pessoal tem alguma pergunta sobre a questão de corrigir, ou seja, de aperfeiçoar, de eliminar os equívocos da fala. E para que nós consigamos fazer isso, porque eu já até disse no início, travou? Não, eu quero dizer o seguinte, é rápido, a propósito do que você vem falando. Recentemente em São Paulo, quando eu digo recentemente, há uns 10 anos, um reitor
assim se autoproclamava reitor de uma determinada faculdade, e ele premiou um grupo de pessoas da elite paulistana com certificados. E ele foi fazer, na noite de entregar os certificados, ele foi fazer uma pequena palestra de abertura. E ele disse: meus queridos cidadãos. E aí ninguém mais quis o certificado. Só aqueles que não entenderam é que disseram assim: assina que não está assinado. Então, é muito perigoso. E nós podemos, por vez por outra, por simplesmente vícios de linguagem, eu quero dizer que essa moça, essa senhora que hoje lá, nós fala, ou nós agradece, ou a gente, eu não sei como ela falou, pode ter sido apenas vício de linguagem pelo métier, onde ela está convivendo agora, com pessoas que falam de uma forma, não digo errada, mas aquela popularesca, né? Bem, e aí você habitua-se, você escuta, você ouve e acaba assimilando aquilo sem perceber. E é bom que a gente, vez por outra, faça essa correção. Por isso que eu estou lhe dizendo, eu quero lhe escutar, não é nem ouvir, eu quero lhe escutar para que eu possa assimilar o máximo possível, porque nós aprendemos a cada dia. E isto que nós estamos fazendo, nada mais é do que uma contribuição. Eu aprendo, você aprende e nós aprendemos. E depois, vamos falar 1 minuto fora das áreas de internet. Combinado, mestre, combinado. Eu achei muito interessante a sua fala aí, ninguém quis o certificado. O que acontece, volto a dizer, quando a pessoa admira quem fala, a comunicação ela é muito mais fluida. Eu consigo assimilar e eu consigo guardar. E aí você falou que não existe erro, realmente não é erro, porque para a linguística, o importante é que haja comunicação. Eu brinco um pouquinho com eles aí, viu? Sim, um pouquinho, só um pouquinho antes. Não certo, né? Porque existe uma exigência muito grande para a escrita. Quando nós passamos para o campo da comunicação oral, a exigência não é tão grande assim. Para fazer uma redação, você precisa de muito esmero para fazer tudo certinho. E por que para comunicar, que é algo tão importante, não existe essa exigência tão grande? Aí volto a dizer o seguinte: a quantidade de palavras existentes na língua portuguesa, a nossa mente é incapaz de assimilar. Isso é fato. O que é que nós precisamos buscar? Uma coisa chamada Você reflexo. sabe me dizer quantas palavras são que estão aí no nosso dicionário? Não, mas alguém vai pesquisar e botar aqui no chat agora. Eu lhe digo. Vai, então diga. Mais de 500 mil. E se você juntar verbos, verbetes e mais essas coisas que estão fazendo novas, passa de 700 mil. Em princípio, humanamente impossível guardar isso. Eu não quero duvidar que não haja um louco neste paísão ou nos países de língua portuguesa que não consigam guardar pelo menos a metade disso. Não quero duvidar, mas que é difícil. Eu fiquei com dor de cabeça só de ouvir você falar, relembrar a quantidade de palavras. Então, o que acontece? O que nós buscamos? Uma coisa chamada reflexo, que é quando nós falamos algo e percebemos que falamos de forma, o que eu chamo, eu tenho um dos nossos livros, ele é intitulado Os Principais Equívocos da Fala, justamente para não chamar de erro. Vou colocar um nome mais bonitinho. Mas, enfim, é quando nós falamos e percebemos. Eu falo sobre comunicação oral há 20 anos e tem palavras que ainda, quando eu falo, eu ainda me equivoco. Por quê? Porque eu cresci ouvindo a mãe falando, a tia falando, as pessoas do convívio. Aí você falou aí sobre a moça que eu mencionei de hoje à tarde, que provavelmente o convívio, é por isso que eu gosto muito daquele ditado que diz que nós nos tornamos parecidos com as 5 pessoas com as quais nós mais andamos. E pode dizer que é arrogância, mas eu busco escolher as minhas companhias. Porque já sabe que sua mãe já dizia assim: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Você não vai menosprezar as outras pessoas, mas você precisa escolher quem são aquelas pessoas que você traz para a sua convivência. Claro. Lembra de uma coisa, querida Kelly Dourado. Existe um círculo virtuoso. E aí, aqueles que se consideram coaches dizem assim: só ande ou só procure pessoas que lhe possam informar, lhe trazer, lhe dar, enfim. Aí eu lhe pergunto: como é que eu mantenho esse círculo virtuoso se eu não dou bola para quem me procura e precisa da minha ajuda? Eu só vou atrás do outro. Aí o universo diz assim: ei, Edu, acabou. O círculo acabou, agora é quadrado. Se vira aí nos cantos.
Então, nós temos que dar atenção também a quem procura, a quem nos procura, para que a gente possa receber e dar. Eu costumo dizer que isso chama-se dízimo do conhecimento. Você não fica com tudo só para você. Essa falácia de quem tem conhecimento tem poder, tudo bem, eu até aceito, mas temos que compartilhar algo com alguém. Por isso é que você é professora, por isso que eu estou professor, por isso é que nós compartilhamos o conhecimento. Então, esse círculo virtuoso é fundamental na nossa trajetória. Claro, as 5 pessoas que a gente mais tem contato, aqui entre nós, vamos ser sinceros. Nos dias atuais, querida, como é que a gente se mantém com essas 5 pessoas constantemente juntos? Está impossível. Hoje mesmo foi 2 escolas de manhã, uma palestra à tarde na CESAB, depois você vai para aqui e para lá, você acaba não vendo as pessoas, é tudo no celular. Enfim, mas vamos lá. Estou adorando, viu? Eu achei interessante. Deixa eu dar aqui uma boa noite para a Cleide, lá de Pernambuco, o Nenê, que entrou de Pernambuco, o Léo, que entrou lá de onde ele é, Caruaru, Pernambuco, também aqui a professora Aruzi e um monte de gente que você já cumprimentou. Eu adoro fazer isso, nós temos algo em comum, tá vendo? Que é de dar um alô para as pessoas que chegam aqui e estão nos visitando usando essa onda, né? Então vamos lá, querida, dá o teu show aí que como eu já disse, estou adorando. Nós somos essa conexão com as pessoas. E eu achei fantástico. Você falou que nós temos algo comum muito. Não é só isso ainda, muitas coisas. Porque eu sou professora há mais de 25 anos, quase 30. Eu não era nascido quando você começou a dar aula. Eu comecei a lecionar com 15 anos e eu costumo dizer que a essência do verdadeiro professor é aquele que não, porque existe um ditado do ensino-aprendizagem. E eu sou muito defensora do estímulo à aprendizagem, de como você estimula o outro. Você não consegue ensinar alguém, você consegue estimular essa pessoa a buscar e aprender. E esse estímulo está, inclusive, no exemplo. Se eu não sou exemplo, se eu não gero conexão com as pessoas que me buscam, se eu não tenho algo para oferecer para essas pessoas, inclusive eu não vou ter nem retorno. Porque a lei do retorno existe, está aí, nós nos conectamos para esse retorno, inclusive com pessoas. Você acredita na lei do retorno? Que maravilha! Teve um ex-deputado que disse assim, eu não acredito no que está acontecendo. Aí alguém disse, é a lei do retorno. Deixa para lá, não vamos falar de política. Continua. Antônio, quando nós estamos dispostos a passar algo para alguém, eu não falo transmitir porque não é doença, e Paulo Freire já dizia isso, mas quando nós estamos dispostos... Gostei. Quando nós estamos dispostos a passar um conhecimento para alguém, precisa ser de forma genuína, precisa ser de forma completa. Nós precisamos passar para as pessoas aquilo que nós temos de mais precioso, todo o nosso conhecimento. Infelizmente, alguns professores, e aí nós estamos falando sim sobre comunicação, que pode parecer que estamos fugindo do foco, mas a comunicação está nisso também. Em passar que tem professor que ele segura conhecimento. Eu passo um pouquinho, e a essência do verdadeiro educador, eu não digo professor, o verdadeiro educador é aquele que faz questão de passar o conhecimento que ele tem, porque ele não adquiriu para ele. Na vida, nós precisamos passar aquilo que nós temos de melhor. Seja de conhecimento, seja de sentimento, e sermos genuínos todos os dias. Inclusive, esse é um outro ponto importante da boa comunicação. Que uma boa comunicação está também na naturalidade. Não adianta querer ser o mais eloquente, o que fala mais difícil, se eu não conseguir me conectar com o outro através da minha essência, através da minha naturalidade. Pode falar que eu sei que você está com vontade. Não, querida, veja, é que eu penso exatamente assim. Eu aprendi isso no decorrer da minha trajetória profissional, porque, veja, nós temos que ser o que somos, não adianta querer ser diferente da realidade. E hoje mesmo lá na escola, conversando com uma das professoras que fazem a coordenação dos cursos, eu disse para ela assim, eu sou um ser humano igual aos outros, eu não transformo ninguém, eu levo algumas ferramentas e a pessoa se descobre, ela descobre o seu próprio talento. Que todos nós, você sabe disso, nascemos com um dom. Nós nascemos com algo importante. Aqui na Bahia dizem, você estreou ou estreia. Tá tudo cheio de legal. Eu adoro esses papos, essas conversas. Só que tem um detalhe, e eu acho que você sabe o que eu vou falar. 95% das pessoas, 95% das pessoas morrem sem descobrir a sua missão e o seu talento e o seu dom. Porque as pessoas crescem numa sociedade, num sistema que diz o quê? Vai trabalhar e volta para casa. Vai trabalhar
volta para casa. Depois de estudar, depois disso, daquilo, casa que constitui família. E a pessoa vive num mundo que nós chamamos de zona de conforto. E nunca se atreve a tentar algo diferente, a não ser na dor, a maioria delas, ou no amor, o que é mais difícil, porque no amor, querida, quando o papai diz assim, meu filho, você terminou de fazer o curso de Direito e já tem um escritório todo ele pronto para você, você já vai trabalhar com o titio já tem tudo para você, fica tudo mais fácil. Eu não estou dizendo que não funcione, entenda. Funciona, mas se você estiver ali no mundinho como eu digo, inclusive, para o advogado, se ele não se atualizar depois da faculdade, todos os dias, com a jurisprudência que ocorre no país todo, inclusive em outros países de língua portuguesa, ele, em 6 meses, está desatualizado. As nossas leis têm quase 100 anos, têm 90, 100 anos de que foram feitas. Então, a jurisprudência é que hoje é o certinho. Nós temos que buscar essa informação. E as pessoas precisam buscar. Olha, quem acabou de entrar aí, a professora Maria Pirria, de Salvador, Bahia, capital da Bahia. Enfim, querida, então, esse detalhe que você vem trazendo é muito importante que a gente frise essa questãozinha dessa comunicação. Vamos lá. Estou, como eu disse, gostando muito, quero continuar. Olha, quem entrou aqui agora, a professora Socorro Casado, lá de Recife. Ela tinha dito que vinha, mas como a semana passada foi 7h30, eu acho que foi por isso que ela está entrando agora. Mas eu avisei, a partir desta, todas as quartas-feiras, nós vamos estar aqui às 19 horas. Alguém me disse, professor, é melhor às 19 horas. Eu aceitei a sugestão e estou fazendo a partir de hoje às 19 horas. Vamos lá, Kelly. Um beijo no coração das professoras aí de Socorro. Um beijo no coração das professoras, a de Recife, que é Socorro, a outra eu acabei esquecendo aqui, Maria Pirria, que é de Salvador, tem a Cleide, que também lá de Recife, tem muitas aí em vários lugares. Pronto, meus amores, então veja só. Falamos aqui sobre a necessidade de aperfeiçoar a nossa comunicação, eliminar equívocos da fala, que todos nós cometemos, os equívocos, então nós precisamos ter humildade, inclusive, para ouvir, para aceitar, para pedir ajuda tranquilamente. Eu tenho uma amiga muito próxima que nós temos um combinado. Quando alguém fala algo, quando uma das duas escreve algo, a outra vai lá imediatamente, ó, você escreveu tal coisa assim na rede social, corrige lá, você falou tal coisa assim, assim. Somos educadoras as duas, mas nós não sabemos tudo, Anthony. Nós somos passivos de erro. É impossível saber tudo. Vamos ter a humildade de entender isso. Eu quero que você me corrija toda vez que eu falar errado. E aí, querida, a gente não conversa, vai corrigir, e aí não há fluência. Então, o que acontece? Para corrigir esses equívocos da fala, além disso é necessário, como nós falamos, a naturalidade, a conexão verdadeira com as pessoas. Ser genuíno, ou seja, ser verdadeiro. Eu ouvi de uma amiga muito próxima recentemente, algo que eu achei bem interessante, ela dizia o seguinte, que você precisa ser interessante também, além de ser só interessado, ou seja, na comunicação existe uma troca. Você oferece o que você tem e você recebe de volta. Isso eu estou falando sobre comunicação assertiva. Eu nunca vou esquecer isso. Está vendo na fala dela, eu levei algo para mim aqui para o resto da vida. É uma boa comunicação, é uma boa comunicadora. Estava aqui na live, não sei se ainda está, Célia Santana, e ela disse o seguinte, precisamos ser interessantes, além de só interessados, ou seja, é necessário existir uma troca. E ter essa humildade, porque nós estamos nos conectando com pessoas. A verdadeira comunicação, Antônio, não é sobre o comunicador, é sobre a mensagem. A mensagem é importante. E o que acontece muitas vezes, inclusive com pessoas que têm muito medo de falar em público, pessoas que ficam nervosas. Ana Lúcia Alice, um beijo no coração, minha princesa, coordenadora pedagógica aí da cidade de Feira de Santana, ela dizendo aí que nós oferecemos o que temos de melhor. Cada um oferece o que tem de melhor. E é por isso que nós precisamos, inclusive, aperfeiçoar nós mesmos constantemente, para que nós possamos oferecer cada vez melhor. Já disse Cortella que nós precisamos fazer o melhor possível com o que nós temos hoje, enquanto não conseguimos fazer melhor ainda. Para isso, nós precisamos de aperfeiçoamento diário, aperfeiçoar todos os dias. Voltando aqui para a questão da comunicação, pessoas que perdem oportunidade na empresa porque não querem falar, porque tem medo de falar, ou porque deixa oportunidade para outro. A maioria das vezes, Antônio, esse medo, quando ele não é patológico, porque nós sabemos que o medo é uma das emoções primárias
E essas emoções primárias, elas não deixam de existir, segundo a psicologia. A Kaline está aí, que é psicóloga, sabe disso. Então, o medo é uma das emoções primárias. Não, ele sempre vai existir. E ele sempre vai nos dizer alguma coisa. Nós precisamos conversar com essa emoção. Saber o que essa emoção quer nos dizer. A maioria das vezes, quando é um medo, vamos colocar umas aspas aqui, ó, quando é um medo moderado, um medo mais simples, a maioria das vezes esse medo está nos dizendo assim, ó, você não se preparou o suficiente. Você poderia ter se preparado mais para essa fala. Sabe por quê? Porque 50% de uma boa apresentação é domínio do conteúdo. 50%, 25% é naturalidade. Ou seja, se eu domino o conteúdo sobre o qual eu vou falar, e se eu sou natural ao falar, eu já tenho 75%, já dá para passar de ano. Ninguém vai tirar 7,5, não, mas dá para passar arrastando a barriga no chão. Apenas 25% da comunicação. Apenas 25% da comunicação está aí envolta nas técnicas. A Adriana Marcelli falando aqui, o medo paralisa. Voltando para o medo. O que acontece? A maioria das vezes, eu vou pegar a Adriana Marcelli como exemplo aqui. Não é o seu caso não, viu, Adriana? Só para pegar o nome de alguém. Vamos supor, a Adriana Marcelli foi convidada para ministrar uma palestra. E a Adriana Marcelli tem ali, a princípio, toda uma preocupação. O que eu irei vestir? Como será que... Quem estará lá? O que as pessoas irão pensar? Ela começa a se preocupar muito em relação a ela. O que eu irei vestir, o que as pessoas irão pensar de mim, são perguntas comuns que as pessoas têm. Será que irão aceitar a minha fala? Quando, na verdade, Antônio, quando nós recebemos um convite para falar em público, a primeira coisa que nós precisamos pensar, o que é valor para as pessoas para as quais eu irei ministrar, ou falar, ou palestrar. O que é importante para o outro? Um beijo, Rafaela, da Dino Comunicação. O que é importante para o outro? Quando eu tiro o foco de mim e passo a ter foco no outro, no tocante à comunicação, eu vou me conectar com esse outro através da comunicação assertiva. Isso está não apenas nas palavras. Vou te dar um exemplo. No presentear o outro. Às vezes preciso presentear alguém e eu fico pensando o que eu gosto. Eu preciso saber o que o outro gosta, o que é valor para o outro. Aí nós passamos por uma questão de um outro estudo de Jung, que ele fala sobre os tipos psicológicos. E tem um tipo psicológico que gosta muito de presente que seja romântico, simbólico. Tem um outro tipo psicológico que gosta de presente útil, que é o meu caso. Eu falo logo, viu, que alguém for presentear, não vem para cá com um buquê de rosas, não, que não vai rolar. Então, quem gosta de... Olha, você me fez lembrar, me perdoe, você me fez lembrar algumas colegas da faculdade lá em Berlim, na Alemanha. Eu fui a um casamento e no casamento ela contou uma história. A mãe trouxe para ela um presente de casamento. E quando ela abriu, ela disse, mãe, que porcaria é essa? Eu não preciso disso. E aí eu lembrei, meu Deus, como é que alguém pode ser dessa maneira? Tão gelado, tão frio. Mas é a sociedade que ensina as pessoas a serem assim. O que eu vou fazer com um buquê de flores? Eu estou precisando de 1 quilo de feijão, sei lá. Entendeu? É diferente, algo que vá servir de verdade. Exato. E nós não pensamos isso. Agora, eu gostei disso. Olha, vou pensar do que é que eu gosto. Eu gosto de alguma coisa que você pode não gostar. Exato. Então, como descobrir? Pergunta, gente. Ô, Kelly, querida, o que você gostaria de ganhar no teu aniversário? Um escarpão. Eu quero saber do teu livro, daqui a pouco você fala aí, porque eu já vi lá na internet, mas quero saber onde eu compro, viu? Daqui a pouco eu falo sobre o livro. Só concluir aqui a questão da boa comunicação. Conclua, mas eu quero que você fale. 50% de uma boa comunicação é domínio do conteúdo. Então, o primeiro ponto não é pensar o que eu vou vestir, o que as pessoas irão pensar, é preparar o conteúdo, meus amores. As pessoas ficam encantadas com quem fala bem, com quem traz conteúdo. Tem gente que vai falar e fica literalmente sendo redundante, circunlóquio, em tautologia. Por quê? Porque não traz dados, porque não traz fatos, porque não traz citações, porque não traz ciência. Eu sou muito apaixonada pela ciência. Beijo, Kelly, beijo, minha princesa. Obrigada por sua presença. Então, quando você demonstra conhecimento, é outra forma de encantar o público. Pronto, encantou o público, conquistou aquela plateia ali, você tem uma plateia te escutando, como diz Antônio, não apenas ouvindo, mas você tem aí uma plateia encantada por ti. É o que normalmente eu busco muito fazer. Você vai para uma entrevista? Tá, eu vou me cercar de dados.
O tema é esse? O que eu tenho de dados sobre esse tema? O que eu tenho de importante para que o outro ouça e goste de ouvir o que eu estou falando? Porque a fala não é para mim, Antony. E eu estou sendo até redundante, mas eu vou falar novamente. A fala é para o outro. A comunicação é para o outro. Nós nos conectamos com as outras pessoas através da nossa comunicação. Aí falamos 25% apenas de uma boa comunicação permeia aí pela questão das técnicas. Técnica é apenas 25%, mas que representa muita coisa. Que eu preciso, por exemplo, através de uma boa comunicação, estabelecer um rapport, elogiar o público, só que elogio verdadeiro, porque às vezes nós... Eu quero só te fazer uma pergunta, Kelly. Será que todo mundo que está nos ouvindo sabe o que é rapport? Pronto, e agora eu quero devolver para o meu mestre, enquanto eu tomo um gole de água para ele falar, que eu sei que você sabe com maestria. Olha, agora você usou de uma técnica, que é uma estratégia. Quando eu sou assim, aguçado com algumas perguntas da plateia, eu faço exatamente isso. Por favor, suba e diga o que você sabe. Aí quebra as pernas, né? Mas espera aí, a Socorro está aqui dizendo, minhas amizades e familiares já me conhecem, presente só no Pix. Comprarem, eu não gostar, eu vou odiar. Quando se trazer presentes que ela não gosta, ela diz que não quer. Ela quer que seja o Pix, é melhor. Sim, o rapport, eu não vou explicar o que é rapport todinho, eu vou simplesmente dizer o seguinte. Rapport nada mais é do que eu assimilar o outro como ele é, respeitar a idiosincrasia e tentar ser igual ali por algumas coisas. Gestos, expressões, até algumas palavras, grosseiramente. O rapport é isso. E você fazendo isso, tem um detalhezinho que você sabe melhor do que eu, Kelly. Os nossos neurônios espelhos cuidam disso. Quando nós admiramos alguém, eles copiam automaticamente. Você não precisa estar querendo copiar. Essa semana fizemos aqui uma entrevista pelo celular e eu perguntei para o rapaz assim, você está com Carvalho há quanto tempo? E ele disse, há 4 anos. Eu disse, porque, velho, vou dizer uma coisa, você é cópia dele. Ele não acreditou. Ele disse, eu sou parecido? Não. Os trejeitos, o tom de voz, as palavras, você está copiando. Ele disse, mas eu nunca copiei. Sim, mas os teus neurônios espelhos fazem isso. Quando nós admiramos alguém, você sabe que isso acontece. Eu uso muito isso nos cursos para dizer assim, não tenha medo, copie. O que é utilizado hoje pelos artistas, modelagem. Vamos modelar. Fica mais bonito, não fica? Vamos modelar. Eu estou copiando, vamos modelar. Então fica mais clássico, mais legalzinho, mas tudo bem. Então tudo isso são estratégias da comunicação, como você está muito bem dizendo, e eu agora só estou falando um pouquinho para te dar um pouquinho para você respirar, né? Porque você nem respira. Mas é legal. Eu vejo que você é visual. Então, o visual ele é bem velocista, ele raciocina muito rápido, se comunica muito rápido. Agora, eu quero ver você no telefone falando assim com um sinestésico. Aquela figura que fala assim, oi, você está bem? Como vai? E você do outro lado, sim, está tudo cheio de legal, como é que você vai? É uma briga, né? É um negócio que não dá certo. Mas, enfim, todo esse conhecimento é importante na hora de nós levarmos no curso de oratória, de comunicação, essa informação. Agora, nós temos que entender um detalhe. Dentro do que você vem falando. Nós temos a obrigação e a satisfação, no meu caso, você que também é assim, de levar o máximo de informação para os alunos. Mas eu aprendi, nos 27 anos de profissão e trajetória, de que eu não posso entregar tudo de uma só vez. Não é para esconder, é para que a pessoa aprenda. Isso. A pessoa aprenda. É para avisar o gatilho da escassez. Se você mete tudo... Eu não aprendi tudo em um curso de 8 horas ou 30 horas. Nós aprendemos no decorrer da nossa trajetória, com o número de livros que a gente lê, com o número de pessoas que nós trocamos com agora ideias, informações, contribuições. Então, no curso temos que tomar esse cuidadinho. Eu, há 27 ou há 20 anos, trazia 400 ferramentas. Hoje eu trago 100, porque depois eu continuo dando assistência. Porque, filho, se você trazer todo esse conhecimento que você tem, esse cabedal de conhecimento que você tem, as pessoas vão ficar aqui boquiabertas e não vão conseguir lembrar da metade. Mas, para isso, o que nós sugerimos? Assistam novamente toda essa live, porque ela fica gravada e fica guardadinha aqui. Olha que legal, não é? Vai ficar no teu também, viu? Vou jogar para os dois direto, você sabe como é. Aí, eu lembrei você falando sobre isso aí, não entregar tudo, que nós falamos muito sobre isso também nos nossos cursos,
Sobre os gatilhos da persuasão, vale lembrar que a palavra persuasão é o mesmo que convencimento, porque tem muita gente ainda, Antônio, que entende persuasão como enganação e manipulação. Quando eu fui lançar o livro, eu fiz uma pesquisa com 50 pessoas. Quando você ouve a palavra persuasão, o que vem à sua mente? Muita gente respondeu, manipulação, enganação, você acredita? Então, o que acontece? Um dos gatilhos da persuasão é justamente o gatilho da escassez. Aí eu falo muito nos cursos de oratória que nós não podemos, por exemplo, concluir um discurso dizendo, bem, é isso. Quando eu falo assim, bem, é isso, eu digo assim, não tenho mais nada para falar, minha gente, esgotou. Acabou o meu conhecimento. Então, o gatilho da escassez, esqueça, não atiçou de forma nenhuma. E muita gente encerra discurso assim. Eu tenho várias turmas de oratória, vários mentorados, inclusive eu tenho uma mentorada que é sinestésica. Eu vi que você falou aí como seria você com uma pessoa sinestésica. É desafiador, ela quer anotar todos os tópicos. E tudo que é dito, eu já estou na quinta, ali engatei a quinta, sexta marcha. Ela está querendo tocar. Ela não engatou a primeira ainda. Mas eu aprendo com ela muito também, pela dedicação, o carisma, o carinho como ela trata todo o conhecimento, a gratidão que ela traz a posteriori, e ela me acalma. Acaba sendo um contraponto, porque nós aprendemos um com o outro o tempo inteiro. Já disse Cora Carolina, temos aquele que ensina que aprende ensinando. Nós aprendemos ensinando todos os dias. E aprendemos, deixa eu olhar aqui quantas... Vixe, nós só temos 19 minutos, é verdade esse bilhete? Na verdade, nós teríamos apenas 30 minutos. Mas como você não me deu chance de explicar, então você tem mais 20 minutos. Não. Até as 20 horas. Se passar um pouquinho, não vai ter problema. Mas eu acho legal. Olha, a Cássia Bacelar chegou. Ela é designer de interiores. Essa menina, essa senhora, essa mulher faz cada desenho para as casas aí que você não acredita. Quer um dia fazer um apartamento lindo e maravilhoso, uma casa, o que seja, ela, olha, dá show. Muito legal, a Kátia. Ela está sempre aí conosco aí. Sempre aqui nos prestigiando. Então, mas, Kelly, é assim, você tem 20 minutinhos, se passar um pouquinho, não se preocupa, agora lembra do nosso foco. Você está ainda na comunicação assertiva, que agora eu estou pensando em a gente fazer uma outra live, num futuro bem próximo, para você falar um pouquinho sobre a questão profissional, o sucesso profissional através da comunicação. Porque você falou algo aí de fundamental importância. Há escritores, professores, com grande conhecimento, mas que têm dificuldades de transmitir oralmente esse conhecimento. Tem professores que vêm para aqui, olha, sou escritor, fala do teu livro aí, determinado capítulo, que eu gosto de ler antes de perguntar sobre o livro, né? Porque eu vou perguntar o que se eu não li. E aí você faz pergunta, esse personagem, como é que você criou esse personagem? Um exemplo, onde você buscou a ideia, que tá, é assim, né? Se tem um personagem que aparece, ele existiu, é alguém que você enfim, lhe trouxe essa ideia? Não. Aí começa, sim, tem que falar fluentemente. Eu explico sempre, gente, nunca responda sim ou não, responda com uma frase inteira, com algo que a gente possa captar, entender. Mas é difícil, porque, como eu estou lhe dizendo, atualmente ninguém mais quer conversar. As pessoas querem falar no celular. E depois é emojis, figurinhas, dedinho. Você pergunta uma coisa lá, responde assim, você tem que adivinhar. Ela está dizendo que sim ou que não. Positivo pode ser tudo. Sim ou não, é sim, tá, legal. Então, é bom que as pessoas comecem a deixar de lado um pouquinho. Isso eu acho legal, isso também é uma forma de comunicação, sem dúvida. Mas, falar outra coisa. Quem escreve hoje à mão? Daqui 10 anos, essa molecada toda aí, quando eu digo molecada, as crianças, os jovens, adolescentes, é só computador e celular. Ninguém mais vai saber escrever à mão. Gente, que loucura. Parece brincadeira, mas a tendência é essa. Isso é mundial. Não é só aqui. Por isso que, vez ou outra, eu escrevo. Você sabe o que eu estou a fim de fazer agora? Algo que você também não faz há muito tempo. O quê? Escrever cartas e cartões postais e mandar para os meus amigos lá na Alemanha, lá em Portugal, lá na Espanha. Em vez de ficar mandando aí todo dia um bom dia pela internet, vou escrever. Eu já pedi hoje os endereços. Vou lá no correio, vou botar lá e vou esperar ver o que eles vão dizer. Você me ouviu? Que deu um backup. Avenida Francisco Fraga Maia, Santo Natal, Neon, Feira de Santana, Bahia, tá? Eu quero a minha cartinha.
Depois você bota o endereço aí que eu vou fazer isso. Voltar a fazer isso, escrever alguma coisa, mandar um alô. Gente, era tão legal receber. Por exemplo, eu visitei 49 países numa época que não tinha celular como é hoje. Então, quando eu estava em Israel, eu recebia e mandava cartas para muita gente aqui do Brasil. As pessoas queriam saber o que era o Muro das Lamentações, as pessoas queriam saber o que acontece em Jerusalém. É verdade que Cristo andou aí na Via Dolorosa? Será que aquele Rio Jordão foi aí mesmo que ele foi batizado? E não tinha máquinas fotográficas, você tinha que descrever o que você estava vendo. Era diferente, você tinha uma máquina, mas, gente, você tinha que revelar. Você está escrevendo, você vai revelar. Até na hora que você está escrevendo, você manda a carta e descreve o que você está enxergando, o que você está vendo. E essa situação de descrever, ela é criativa, ela mantém o nosso cérebro funcionando. Quando eu vejo uma imagem pronta, ela é uma imagem que não me motiva a pensar. Está pronta, vou pensar no quê? Agora, descreva, por exemplo, a imagem de um grande lago esverdeado, azulado com as suas águas, sei lá, coqueirais de um lado e do outro, grandes árvores verdes, ao fundo uma montanha carregada de neve, aquele pico branco. As pessoas começam a viajar nisso daí. Agora, hoje nós temos as imagens prontinhas, ou seja, é uma educação passiva. O cérebro fica meio que assim, meio abestalhado. Não funciona. Então, nós precisamos levar essa ideia. Gente, de vez em quando, ao invés de escrever no computador, no celular, escreva num pedacinho de papel, à mão, para a gente ver se a tua caligrafia é bonita ou não. Minha mãe tinha uma caligrafia linda. A minha não é, mas enfim, a dela era linda. A gente gostava de ver ela escrever. Só que, hoje em dia, ninguém escreve mais, né? Mas é uma forma de comunicação também. Não é verdade? Pronto. Deixa eu ver o que a Duane Dantas escreveu aqui para você. As pessoas hoje só querem se comunicar por celular. As conversas presenciais estão raras e cartas estão difíceis. Ou seja, nem existe mais. Quem é que escreve carta? Carta que a gente recebe hoje é cobranças. Quando você tem um processo para resolver lá, na questão jurídica, vem para aqui também uma cartinha para você assinar que recebeu. Agora, querida, uma cartinha de amor, como a gente recebia ainda há 20 anos atrás, acabou. Era tão gostoso quando você abria aquele envelope e lia o que aquela figura estava escrevendo para você, mas agora acabou, está tudo bem. Eu sou, assim, quase que um romântico, viu? Vamos esquecer isso, vamos voltar para comunicação assertiva. Já demos uma pausazinha, você já respirou, já bebeu água, já bebeu aí um chá, um café, não sei o que foi. Pronto, já está de boa de novo. Você ainda tem 15 minutos aproximadamente. Vanderlei cantou assim, ó, românticos são loucos, desvairados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Ô, Antônio, eu quero concluir rapidinho aqui, falando o seguinte, que a comunicação assertiva está em vários detalhes que foram ditos por nós aqui. Aperfeiçoar a comunicação em ser genuíno, em ser natural, mas em comunicar. Por quê? Porque tem muita gente que é passivo na comunicação. Ah, eu vou aceitar tudo que dizem, eu não vou informar desagrado porque eu posso não ser aceito. Isso eu estou falando sobre o ambiente de trabalho e sobre a questão profissional. Só que quando eu não informo, as pessoas não são adivinhas para saberem o que eu gosto, o que eu penso. Eu preciso aprender a informar e informar, inclusive, desagrado. Só que informar de forma assertiva e não de forma agressiva. Ah, você é palhaço, claro. Você é bestalhada, por que você falou dessa forma? Muitas pessoas são agressivas ao falar. E, às vezes, são agressivas, inclusive, em não acolher ao outro. Existe uma agressividade que está muito em alta e acontece muito no ambiente de trabalho, em nossa vida, de uma forma geral, é a positividade tóxica. A positividade tóxica é uma comunicação agressiva, porque Antônio está ali meio tristonho por alguma coisa, que nada, Antônio, você é o cara, você é forte, você vai superar isso. Mas eu não estou sentindo a dor de Antônio. Eu preciso acolher primeiro, validar aquela dor, para depois dizer que eu estou ali e perguntar de que forma nós podemos passar por aquilo juntos, de que forma eu posso ajudar, mas eu preciso validar a dor do outro, porque a dor do outro não é a minha dor. E eu não posso, de onde eu estou, dizer, ah, que nada, Antônio, você é um cara, você é forte. Vou repetir, o nome disso é positividade tóxica, e positividade tóxica é comunicação agressiva. Não conhecia essa frase, positividade tóxica.
Achei legal, mas quero entender um pouco melhor aí, o que quer dizer exatamente isso. Pronto. Que essa positividade tóxica, então, é dizer assim, pô, cara, para de onda, você tem mais força, é mais ou menos nessa linha. Você tipo, não tô nem aí para você, vai, para de chorar. Isso, pare com isso, que nada. Você é mais forte do que isso, que nada, você vai passar por isso, que nada, cara, isso é besteira. É mais tóxico do que alguém falar sobre a tua dor, assim, Antônio, isso é besteira. Como é que eu posso dizer que é besteira se é você que está sentindo? Eu estou sendo agressivo na comunicação, achando que estou ajudando, mas estou sendo agressivo na comunicação com o outro e desgasto o outro. Volto a dizer, a comunicação assertiva é aquela que valida ao outro. Valida de forma positiva, valida de forma verdadeira, é aquele que se preocupa genuinamente com o outro, é aquele que consegue se comunicar no canal de comunicação com o outro, sem pensar no seu próprio umbigo. E você falou uma coisa importante, as pessoas não estão ouvindo, não estão escutando. Eu estou escrevendo o 5º livro e tem uma frase que já me marcou nele, que diz o seguinte: você escuta o outro ao outro ou você espera a sua vez de falar? Você escuta ao outro ou você espera a sua vez de falar? Vou dar um exemplo. 2 pessoas convivem durante alguns anos. Você sabe que isso é real. Aí o cônjuge, não vou agora aqui dizer esposa ou esposo, o cônjuge se aproxima para dizer algo diferente. O outro pensa assim, já sei o que ela quer, já sei o que ele quer. E não escuta. Passado alguns dias, a pessoa fala de novo e diz assim, mas eu já te falei sobre isso, e o outro nem percebeu, porque nós temos essa mania de acreditar, eu já sei o que ele quer, eu já sei o que ela quer. E eu tenho depoimentos de cursos, porque eu provoco situações no meu curso. O meu curso não sou só eu falando, viu? O meu curso as pessoas participam, tem que falar, tem que... Enfim. E há casais que vêm juntos. Outro dia um rapaz dizia assim, não, eu sou um cara tranquilo, eu costumo ouvir, aí a esposa do lado diz assim, é para quem não te conhece, porque quem convive com você sabe que não é assim mesmo, sabe que não é nada desse jeito, você tinha que ver. O camarada fica até constrangido, mas até eu como professor às vezes pensando, que coisa de louco. Agora nós temos isso, por exemplo, se você trabalha com alguém, você é um líder, está sentado diante do computador trabalhando e a pessoa vem para falar alguma coisa, para imediatamente tudo e diga, eu te dou 3 minutos para você botar para fora o que você quer. Eu quero te escutar. Agora, estou aqui, fala que eu te escuto. Parece até aquelas escutas de alguns anos atrás, quando nós tínhamos aí uns políticos que faziam isso, eu vou te escutar e tal. Então, gente, é importante que a gente aprenda a dar ouvido ao outro, ou seja, eu acho que foi Rubens Alves também que falou, escutatória. Porque o melhor comunicador, Kelly Dourado, é aquele que escuta. Por quê? Porque ele vai saber o que responder, ele vai saber o que dizer ao outro, ele vai saber o que dizer para agradar e o que ele deve dizer para ajudar. São 2 situações diferentes. Eu posso só lhe agradar e fazer elogios, mas eu posso também lhe dizer aquilo que eu vejo que não está funcionando adequadamente. Isso você tem um acordo com a tua amiga, que eu também tenho alguns acordos com alguns professores. Não só nesse aspecto. Por vezes, trabalhamos o dia todo, por exemplo, isso não é um caso de ficar com vergonha, a gente tem um pouquinho de halitose, ou um pouquinho de hálito. Então, quando eu e o professor estamos conversando, ele pergunta logo, você tomou algum remédio hoje? Pronto, é a dica, eu já sei, vou pegar um bocado d'água, vou botar alguma coisa na boca para tirar, porque não é uma litose, digamos, doente, crônica, não é isso. É que você está o dia inteiro ali trabalhando, não teve tempo nem de tomar um copo de água. Então, é bom essa estratégia de nos alertarmos. E isso, eu acho assim, só as pessoas que estão preparadas para isso conseguem aceitar, porque há quem não goste também. Você quer ajudar e acaba levando um coice. Pô, quem é você para estar me dizendo isso? Então, combine antes para evitar exatamente isso, que é a tal da positividade tóxica. Né? Olha, você está com um cheiro na boca aí horrível. Pronto, acabou com o cara, matou a figura. Isso não se faz. Você tem razão. Está vendo aí? Isso é comunicação agressiva. A Lani está falando aí que sofre muito com positividade tóxica. A Lani é professora do SENAC. E veja só, isso é comunicação agressiva, Antônio. É falar assim, você está perdendo.
Tá horrível. Ou então a pessoa fica te entregar algo. Eu fiz isso tem uns 4 anos, até hoje eu lembro, uma amiga ficou de trazer um pendrive para botar um conteúdo para ela. Ela esqueceu o primeiro dia, esqueceu o segundo, esqueceu o terceiro. Quando ela resolveu trazer, ela veio toda empolgada, com um sorriso lindo nos lábios. Eu não vou esquecer isso. Já me perdoei. E eu olhei para ela e falei assim, até que enfim. Ou seja, foi agressiva. E essa expressão facial, com essa expressão facial, que não precisa falar nada. Eu fui agressiva, o semblante dela caiu na hora. Eu consigo ver hoje, isso tem 4 anos, eu ainda visualizo. Eu poderia dizer que bom que você trouxe, agora eu posso colocar o conteúdo, que maravilha, mas não, eu olhei para ela e falei até que enfim. Ou seja... Olha, acontece, peraí, olha, aqui tem uma menina, uma senhora, uma moça, Lene Bastos. E ela está dizendo o seguinte: conheço muitas pessoas que apenas esperam a sua vez de falar. E a realidade é esta. Eu falo no curso, a maioria de nós não escuta o outro. Nós, enquanto a outra pessoa fala, nós estamos pensando no que é que eu vou continuar falando. Isso é uma realidade. Você precisa se preparar. Ser empático ou ter uma comunicação assertiva e ouvir de verdade, escutar o outro é praticável. As pessoas podem aprender. Porque, me diga, na nossa infância, quem foi que nos dizia, quem que nos ensinou? Vez ou outra mãe, quando estava na bronca, me escuta, me ouça, mas era um momento de pressão ali, que você fez molecagem, vai levar porrada, que a gente levava na altura, né? Não do pai, da mãe. E hoje é diferente, mas quem é que nos prepara? Quem nos prepara para aprendermos isso? Quem nos prepara, por exemplo, que é um outro tema, mas que está dentro da comunicação, quem nos prepara para as questões financeiras? Quem nos ensinou, de criança, de adolescente, que nós devemos cuidar do nosso dinheiro, ou como cuidar do dinheiro? Ninguém não fala nada. O homem no Brasil nasce e é criado pela mãe, praticamente, foi meu caso. E a minha mãe dizia assim para mim: você é homem, quem manda em casa é o homem. Como é que eu ia discutir minha relação com a esposa se eu não aprendi isso? Minha mãe dizia que quem mandava era eu. Se minha mãe está me ensinando esse negócio, então fiquei machista durante muitos anos da minha trajetória, porque minha mãe me ensinou isso. Aí fui aprender na dor, que você sabe como é na dor, né? Eu fazia asneiras, vem cá, meu velho, não é assim não, o que você está pensando? Ah, mas minha mãe, tua mãe já está lá na casa dela, você está aqui na nossa, é diferente. Aí você vai aprendendo a se comunicar melhor, porque tem tudo isso. Vamos ver o que as pessoas estão dizendo, nós vamos fazer outra live, porque você precisa de 5 horas para falar um pouquinho do que você sabe. Vamos lá. Então, nós temos o Beto Souza. O Beto Souza, buenas noches, mestre Arroyo, muy bien. Aí ele está dizendo, o homem número 1 da oratória, escreveu em inglês, está vendo aí? Se eu não soubesse, olha, vou te dizer. Aí vem a Lene Bastos, gostei da expressão menina, professora Arroyo. É isso, eu chamo as pessoas de menina por causa da minha idade, eu já passei dos 50, e aí eu me sinto eu fico livre para falar assim, menina, para algumas pessoas. Mas, enfim, quero dar aqui um abraço a todo mundo. Voltando a falar contigo, Kelly, eu quero que você fale rapidamente, você tem 2, 3 minutinhos do teu livro, onde conseguir, onde buscar, como comprar, se está nas internets da vida, como é que a gente faz para conseguir, pelo menos esse que você fala da oratória. Os outros você fala uma outra época, para a gente marcar bem esse. Pronto. O nome do livro é Oratória, Arte de Falar, Convencer e Encantar. Está disponível. Fala devagarinho, querida. Fala devagarinho. Oratória é o quê? A arte de falar, convencer e encantar. Quando você fala assim, soa diferente, conquista os corações. Oratória, a arte de falar. Oh, que maravilha. Sim, onde nós conseguimos buscar isso? Está disponível na Amazon Americana, Submarina. É só colocar na Amazon o escritor Kelly Dourado. Temos 4 livros lá, esse é o nosso carro-chefe. Ótimo. E nós temos um outro livro de bolso intitulado Os Principais Equívocos da Fala, onde nós trazemos os 50 principais equívocos. Ele é filho do livro de oratória, surgiu do primeiro capítulo, fez muito sucesso, aí nós ampliamos o primeiro capítulo e fizemos um livro de bolso. A Amazon Americanas, professora Kelly Dourado. No Instagram nós trazemos aqui também muitas dicas sobre oratória e nós agradecemos a presença de todos, dizemos que aceitamos já o convite para uma próxima live. Pedir desculpas ao professor que eu falei Falou e muito bem, todo mundo gostou, é só elogios, eu adorei, te falei isso.
eu quero que você faça o coraçãozinho para o nosso pessoal aí tirar, fazer um print e nos mandar. Ó, gente, faça um print da gente aí, com o coraçãozinho aqui, ó. Um print. Ô, Beto, faça um print aí. A Graça, também a Aruze, a Pirria, se tiver ainda aí. E essa menina aqui, a Lênia, como é o nome dela, que agora sumiu, desapareceu daqui. Pronto. A Lani, faça aí o print, vai. E manda pra gente. Querida, mais uma vez o meu coração está aqui tendo uma hemorragia de felicidades. Você é uma comunicadora fantástica, muito mais do que você divulga. Fiquei encantado. Você é empática, você é gentil, você é carinhosa. Você tem uma infinidade de conhecimentos que a gente precisa buscar, precisa saber. Isso é muito legal. E as tuas inteligências afloradas são quase todas. Mas a que mais a gente percebe é a visual, que é essa velocidade toda. Vamos sim combinar uma nova live. Já fica aqui preparando para isso, tá? Eu agora vou salvar essa live e vou jogar para o teu Instagram. Você só tem que ir lá e dizer assim, eu aceito. Aí fica lá as duas no teu link, no teu feed e no meu. Tá legal? Beijão no teu coração, muitíssimo obrigado. Fiquei tão feliz que você nem imagina. E até a próxima. Tchau.